E a pauta hoje está bastante movimentada, né? Principalmente porque hoje, quarta-feira, dia de fim de reunião de Comitê de Política Monetária. Queria saber aí de vocês como que... o Sarravaj já tinha falado ontem, né? Dá 150, um dia de folga em Brasília. E aí, o dia não foi de folga, mas mantém os 150, Sarravaj? Eu acho que está certo já, a minha opinião. Depois eu quero ouvir a opinião do Gani também, mas poderia ter tirado um dia de folga, uma reunião com um dia a menos, 150. Até ontem, né, tiveram algumas projeções aí, se me falha a memória, que foi da Genial, né, falando da possibilidade de vir com 3% nessa reunião. Na verdade, assim, mais do que o número em si, acho que a sinalização que vai ser necessário um choque adicional, talvez o que o Banco Central deve falar hoje. Talvez a decisão não surpreenda, né? Mas a comunicação de quanto deve vir já na próxima reunião, talvez a mesma intensidade, mas o mercado precificando a possibilidade maior de ser 150, né? De ser 1,5% nessa reunião. De novo, se vier a mais, se vier 2% ou a mais, acho que a gente pode ter alguma reação negativa no curto prazo, né? Para você entender como é que o mercado vai reagir amanhã. Mas a princípio também hoje, até que o mercado, de certa forma, mais morno, né? Até eu fiquei surpreendido com a reação hoje do dia. Eu esperava um dia hoje um pouquinho, um tom mais de cautela. E está sendo um dia positivo, né? Bovespa já esteve melhor, mas ainda continua positiva. Juros 0,8. Cedendo um pouquinho, né? De certa forma, bastante surpreendendo positivamente. Não é nenhuma grande surpresa, mas é melhor do que eu esperava logo pela manhã. Né? O Marco, você falou dos 3% da Genial. O argumento é o seguinte, dado o que aconteceu com a política fiscal, faz todo sentido ter um choque de juros. Só que aí a minha pergunta é, você tem um choque de juros que possivelmente vai dar uma tranquilizada nessa questão aí da política fiscal, vai dar uma tranquilizada talvez na curva de juros, mas o mercado pode reagir mal, né? Eu tenho preocupação também os efeitos na própria economia, né? Pode trazer algum efeito até mais adverso, né? Exatamente, na recessão, na economia do começo do ano que vem, né? Lembrando que a gente chama, né? Tem um lag, né? Tem um atraso do efeito da política monetária na própria economia. Então, imagina jogar 3% agora no final do ano, a gente vai pegar o primeiro semestre do ano que vem, que é aquele momento de investimentos, olhando para o ano mesmo, com uma restrição muito maior. Então, poderia, de repente, até as projeções que estão sendo pessimistas, jogando para baixo, poderia jogar uma recessão ainda mais forte. Essa que é a minha preocupação de vir já com choque de uma vez só. Né? Eu acho que é um cenário possível, acho que é possível. Provável, provavelmente não. Tá? Não é um cenário mais provável que aconteça. Mas, provavelmente, também, basicamente, o que a gente vai fazer é parcelar esses 3%, né? Na minha leitura. Em vez de ser 3% de uma vez, vai ser 1,5% agora, aguardar, porque se no caminho a gente tiver alguma sinalização positiva, não precisa vir mais 1,5% na próxima reunião, poderia vir um pouco menos. Né? Então, por isso que eu acho que a chance é muito baixa de vir 3% de uma vez só. Talvez seja, eu entendo o ponto dele, né? Seja até necessário, mas dificilmente vai acontecer de uma vez só. Né? Se o Gani puder me ajudar, mas acho que faz muito tempo, e também olhando para os demais países, né? Principalmente G20, que a gente não vê um movimento, né? 3 pontos assim de uma vez só. É bastante difícil acontecer. Só em casos extremos, né, de alguma crise específica. Mas praticamente a gente vai parcelar, fazer 1,5% agora, minha leitura, e já deixar aberto para 1,5% na próxima reunião. E aí, Gani? Concordo com o Sarravaj, acho que é 1,5% mesmo, até porque estava previsto 1%. Então, ir de 1% para 1,5% já é bastante coisa, né? Eu acho que o que é importante a gente explicar... Por que essa deterioração fiscal leva a um aumento da Selic? Porque se eu falo numa deterioração fiscal, isso naturalmente eleva a curva de juros, faz a curva de juros abrir à medida que o investidor ele começa a pedir mais prêmio de risco para emprestar dinheiro para o governo. Vamos lembrar que essa curva de juros ela é composta de uma expectativa futura da Selic até um determinado vencimento, que tem a ver com inflação, mais um prêmio de risco. Agora, por que então uma elevação na Selic que tem mais a ver com a própria dinâmica inflacionária, com a inflação, né? A ideia, se a gente recorrer ali a um relatório de inflação do final lá de dezembro de 2020, o Banco Central traz essa preocupação da parte fiscal contaminando a parte inflacionária. É aí que está o pulo do gato.
Então, seria o quê? A parte fiscal, um governo mais gastador, mais dinheiro para consumo e etc. e tal, significa que isso é mais pressão de demanda. Como a gente viu esse filme em 2013, onde as taxas de juros estavam muito baixas, né? O governo ligou a turbina ali do crédito, do consumo, redução de IPI, aquilo foi, na prática, aquilo era um maior gasto, né? Aquilo era uma expansão fiscal junto com uma política monetária mais frouxa. E aí, essa expansão fiscal começou a gerar inflação, e aí o Banco Central teve que, né, apertar a política monetária, e aí o juros sai lá dos seus 7,25 e vai para os 14,25. Então, ele está com medo disso, que esse processo aconteça novamente. Então, vamos cortar o mal pela raiz. Vamos aumentar logo a Selic, né, para que a política fiscal não vire um excesso de demanda e comece a pegar em preço. Tá? Então, esse é um ponto. Então, dá uma esfriada aí na economia, né, via política monetária. Segundo ponto, uma deterioração fiscal pega onde? No dólar. Pegando no dólar, há aumento de preço na produção interna. Por quê? Porque boa parte da nossa produção tem componentes importados. Então há repasse de preço. Então o aumento da Selic também visa conter a inflação contendo uma alta do dólar, porque à medida que a taxa de juros sobe aqui, né, aumentam os prêmios na renda fixa aqui, então isso segura para que o dólar não suba muito. Se o dólar não sobe muito, segura a inflação. Então esse é o canal, né, do porquê um aumento tão forte da Selic com a notícia da semana passada em relação ao Auxílio Brasil. Veja que eu não falei, na curva, o aumento de prêmio de risco é natural, porque o mercado entende que se tornou mais arriscado emprestar dinheiro para o governo. Mas o que eu estou fazendo aqui é o link entre a questão fiscal e inflacionária, né? E aí, por que o aumento da Selic?